Por que será que os comissários do GP do México de Fórmula 1 decidiram punir Verstappen não com uma, mas com duas penalidades de 10 segundos? Max Verstappen recebeu então não uma, mas duas penalidades de cada uma 10 segundos que o tiraram da disputa pela vitória no Grande Prêmio da Cidade do México e finalmente ajudaram o rival Lando Norris a reduzir a diferença do holandês no campeonato para 47 pontos, com 4 fins de semana de Grande Prêmio pela frente. Roda a vinheta que eu já trago a informação. Depois que Carlos Sainz ultrapassou Verstappen pela liderança, Norris começou a pressionar a Red Bull. Ao se aproximar da curva 4, Norris lançou um ataque por fora, mas Verstappen se defendeu com firmeza, atrasando-se nos freios e forçando a McLaren a cortar a curva e voltar à frente de Verstappen em segundo lugar. Verstappen perseguiu e mergulhou por dentro de Norris na curva 8, mas não fez a curva e em vez disso cortou-a. Essa mudança forçou Norris a sair da pista. E quando eles voltaram, Verstappen estava em terceiro, com Norris em quarto. Charles Leclerc da Ferrari passou então para segundo lugar. Lando Norris ficou furioso, descrevendo as ações de Verstappen como perigosas no rádio da equipe. Antes de continuar, quero trazer aqui a informação, acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1 e nosso parceiro aqui na internet. Bom, depois de revisar então os dados do sistema de triagem, uma série de ângulos de vídeos externos, evidências de rádio e vídeo no carro, os comissários consideraram que Verstappen foi o culpado por ambos os incidentes. Eles deram a Verstappen uma penalidade de 10 segundos para cada um, com 2 pontos de penalidade dados para a primeira infração, elevando seu total para 6 por um período de 12 meses. Esta foi a segunda vez em tantas corridas que Norris e Verstappen deram aos comissários algo para refletir ao lutar entre si, com Norris considerado culpado em Austin e posteriormente recebendo uma penalidade de 5 segundos. Em relação ao incidente na curva 4, os comissários disseram que Norris estava à frente de Verstappen na entrada, ápice e na saída da curva quando começou a ser forçado a sair da pista. Eles acreditavam que a mudança foi feita de maneira segura e controlada, e que Norris teria sido capaz de fazer a ultrapassagem na pista, se não tivesse sido forçado a sair por Verstappen. Isso é uma violação do apêndice L, capítulo 4, artigo 2b, do Código Esportivo Internacional, que diz que um piloto não pode sair da pista sem motivo justificável. Os comissários disseram que a penalidade padrão para essa infração é de 10 segundos. Em relação à manobra na curva 8, os comissários analisaram vários ângulos de vídeo, incluindo CCTV e vídeo no carro, e descobriram que, embora Verstappen estivesse à frente no ápice da curva 8 e tivesse direito a espaço de corrida, ele não conseguiu completar a ultrapassagem na pista, porque saiu da pista, incidentalmente forçando então Norris a sair da pista. E depois manteve a posição, conhecida como vantagem duradoura. Isso é uma violação do apêndice L, capítulo 4, artigo 2c, do Código Esportivo Internacional, que diz que se um carro sair da pista por qualquer motivo, o piloto pode voltar. No entanto, isso só pode ser feito quando for seguro fazê-lo e sem obter nenhuma vantagem duradoura. Como resultado, os comissários disseram então que aplicaram uma penalidade padrão de 10 segundos para tal irregularidade. O CEO da McLaren, Zak Brown, foi bastante contundente, dizendo que as penalidades provavelmente não foram suficientes. Ele disse a Sky Sports F1, abre aspas, "Quero dizer, está ficando um pouco ridículo. Eu aplaudo os comissários da FIA, tudo tem limite. Vamos apenas ter algumas boas corridas limpas daqui para frente." Lando pilotou brilhantemente, disse ele. E o chefe da Red Bull, Christian Horner, teve uma visão diferente do primeiro incidente e trouxe uma impressão dos dados do GPS que mostraram como Norris navegou na curva 4 em sua volta mais rápida da corrida e na volta em que o incidente ocorreu para sua sessão de mídia pós-corrida para demonstrar seu ponto. O Horner disse, abre aspas, "Foi muito duro dar 2 penalidades de 10 segundos. Há algo mais fundamental, quero dizer, obviamente. Houve uma reação ao último fim de semana, quando Norris foi penalizado por um incidente com Verstappen. E acho que é muito importante que os comissários dos pilotos e os pilotos se sentem, porque se eu mostrar aqui no GPS, isso é na corrida para a curva 4, palavras do Christian Horner. Normal, né? Assim como os pilotos envolvidos, dificilmente existe consenso, né? Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários.
Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí, dá uma força pro canal, se inscreva também, aquela coisa toda. Compartilhe o link nosso nos seus grupos de WhatsApp, aqueles grupos que tem bastante piadinha. Larga uma informação lá e de quebra ajuda o canal a crescer cada vez mais aqui na internet. Nosso Pix também está aí na tela, você pode doar qualquer valor nessa nossa causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo e assim nos estimular, claro, a trazer mais conteúdo. Estamos sempre pesquisando conteúdos de qualidade para trazer aqui para você. Manda junto com os comentários do Pix a sua opinião, sugestão. E eu falo de você no próximo vídeo. Quem sabe a tua sugestão vira vídeo aqui no nosso canal. E não esquece de acessar também o nosso site. Lá tem muitas notícias que não aparecem aqui no YouTube. É o informatudo.com.br/esportes. O link está aqui na descrição. Lá falamos também do mundo das lutas, da Fórmula 1 e da moto velocidade. E se você gosta de colocar a moto na estrada, vai um convite. Eu tenho meu próprio canal sobre isso. É o Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Aqui em meus canais você acha, ou pesquisando aqui no YouTube, lá eu coloco a minha CBR1000RR na estrada e faço vídeos para você. Certo? Tem um Instagram também, que é Moto na Estrada by Ariel. E por fim, uma dica que eu garanto que vai mudar a tua vida financeira. Quer aprender a investir certo o seu dinheiro? Investir de verdade? Veja aqui no link na descrição. Eu fiz um vídeo bem legal onde eu explico com detalhes. Acessa lá. Isso muda 90% ou a vida de 90% das pessoas, pode ter certeza disso. Mas certamente 90% das pessoas que estão assistindo o vídeo até aqui não vão lá assistir ou não vão colocar em prática, né? Por isso que o mundo é como é, né? Poucas pessoas realmente se dão bem na vida. Valeu, abraço e até a próxima. Não esqueça, vai pilotar? Coloca sempre a proteção e acelera mundo. A emoção do esporte é o que nos move. Valeu, um abraço, obrigado e até a próxima.